nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Filho, do Espírito Santo de Deus, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Na graça desse Espírito, levanta suas mãos e cante para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui ao seu dispor para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Te aclamar, Senhor, nós te aplaudimos porque tu és digno de receber, Deus trino de amor. Senhor, nós te agradecemos nesta noite, porque o Senhor está presente no nosso meio, e diante de Ti, em nossas vidas, tudo é possível, aquele que crê. Por isso, Senhor, que nós declaramos que há uma só fé, porque aquele, Senhor, que está com a fé abalada, é fortalecido por aquele que está firme na fé, e é por isso que uma só fé, Senhor, há uma só fé, nós podemos declarar no Teu nome, Senhor, que todos que estão aqui neste lugar e que irão chegar, não sairão daqui sem receber um toque de amor, de carinho, Amém, de Jesus. cura e de salvação Tua, Senhor. Por isso, Senhor, como filhos Teus, há uma só fé, nós proclamamos a oração que o Senhor nos ensinou e que nos garante a alegria de filhos, irmãos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Diga uma boa noite para esse irmão, que Deus te abençoe, que está ao seu lado. Cumprimenta ele, fala que Deus te abençoe, meu irmão, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Quem esteve na missa ontem e se lembrar do Evangelho, foi o Evangelho de João, lá no finalzinho, em que Jesus, ele vai até os discípulos, e no comecinho deste Evangelho, no comecinho da leitura, Jesus, ele faz um pedido, né? Ele fala assim: amigos, vocês não têm alguma coisa para comer? Né? Quem lembra disso, né? E eles falam não. E aí Jesus fala para eles lançar a rede, né? Que eles iriam pegar, e aí quando eles lançam a rede, eles pescam, né? E aí Pedro reconhece Jesus, eles vão até a praia, né? E para surpresa deles, quando eles chegam até lá, o que tinha lá? Um pão e um peixe já assando, né? É interessante a gente notar que quando Deus nos pede algo, não é que Ele quer de nós, é Ele quem quer nos dar, entendeu? Repete isso comigo: quando Deus me pede, é Ele quem quer me dar, entendeu? Deus é assim, Ele tem esse senso. E é tão interessante porque se você notar num outro trecho do Evangelho, na multiplicação dos pães, na segunda multiplicação dos pães, Jesus ele chega e fala assim: como que a gente vai alimentar todas essas pessoas? Ele pergunta para os discípulos, e a própria palavra fala que Jesus sabia o que ele tinha que fazer, mas ele faz uma pergunta, sabe por quê?
Muitas vezes o Senhor pergunta, Ele nos pede algo, naqueles momentos que nós não temos, muitas vezes, nenhuma resposta para dar para Ele. Sabe aquele momento que você não tem nada para dizer? É este momento que Ele nos faz esta pergunta para ver até onde vai a nossa confiança e a nossa fé e o nosso clamor. Eu quero te dizer nesta noite, meu irmão, o Senhor quer te dar algo, mas Ele precisa ouvir o clamor da igreja, amém? Mesmo na dor, mesmo na dúvida, Ele quer ouvir o seu clamor. Ele quer ouvir pelo menos nem que for o seu não. Senhor, eu não tenho nada para oferecer, mas eu confio em Ti, e diante de Ti eu lançarei a rede, e diante de Ti eu vou apresentar os pãezinhos e os peixes, amém? Amém. Jesus, eu confio em vós, mas Ele quer ouvir o teu clamor, amém? Vamos clamar ao Senhor? Fala para o irmão, convida ele, fala, meu irmão, vamos clamar ao Senhor para que Ele derrame sobre nós a bênção. E cante assim conosco. Quando a igreja se levanta para exaltar o nome do Senhor, o nome do Senhor, o céu e a terra, o céu e a terra em harmonia irão cantar o nome do Senhor. O nome do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus ao nosso encontro vem, e os anjos se levantam para cantar. Amém, amém. Glória ao nosso Deus, santo é o nosso Deus. Santo é o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Mais uma vez, quando a igreja se levanta para exaltar o nome do Senhor, o nome do Senhor Jesus. O céu e a terra, o céu e a terra em harmonia irão cantar o nome do Senhor, o nome do Senhor Jesus. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus ao nosso encontro, e os anjos se levantam para cantar. Amém, amém. Glória ao nosso Deus, santo é o nosso Deus. Aleluia, aleluia, amém, amém. Glória ao nosso Deus, santo é o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Nos louvores Deus habita, nos louvores Deus habita. Vamos provar. Vamos louvar esta presença do Senhor. Essa presença do Senhor. Sinta aqui em nosso meio, sinta aqui em nosso meio. Está Jesus. Está Jesus. O nosso Deus dominador. O nosso Deus dominador. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus ao nosso encontro vem, e os anjos se levantam para cantar. Amém, amém. Glória ao nosso Deus, santo é o nosso Deus. Santo é o nosso Deus. Aleluia, amém. Glória ao nosso Deus, santo é o nosso Deus. Santo é o nosso Deus. Aleluia. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus ao nosso encontro vem, e os anjos se levantam para cantar. Canta por irmão. O Espírito de Deus ao teu encontro vem, e os anjos se levantam para cantar. Amém, amém. Glória ao nosso Deus, santo é o nosso Deus. Santo é o nosso Deus. Aleluia, aleluia, amém. Glória ao nosso Deus. Glória ao nosso Deus. Santo é o nosso Deus, santo é o nosso Deus. Aleluia, amém. Glória de novo. Prometo que eu vou ficar uns 2 meses sem trazer a palavra, sem enjoar. Você sentiu um pouquinho de saudade, amém? Mas eu queria estar partilhando com vocês uma direção que eu tive. Eu até falei sobre isso no grupo de jovens, né? Eu quero dividir com vocês a alegria daquilo que Deus tem falado comigo esses dias. E quando eu escolhi esta música, eu senti no meu coração que algumas pessoas, elas precisavam ouvir isso, né? Você pode
ser adolescente, já ter um pouquinho de idade, né? Igual eu, assim, um pouquinho de idade. Você pode estar casado, mas você sempre vai necessitar deste amor de Deus, né? De ser amado por Deus, não é? A Ziza está aqui. E Deus, ele é interessante, Deus é tremendo, porque Ele nos fez assim com uma precisão tão grande, né? A medicina admira. Eu fui esses dias no médico com a Jane, e o médico, eu não sei se ele é cristão ou não, mas ele dizia assim que o Criador, né? Ele falou, quem criou, né? Sabia que a gente precisava de mais do que uma veia, né? Para irrigar com sangue, né, os membros, né? Então ele colocou duas, né? Então assim, a própria medicina admira, né, a obra-prima de Deus, que é o ser humano, mas Deus, Ele nos fez assim com esta engenhosidade maravilhosa, mas deixou um buraco dentro da gente, né? Deus é interessante, Ele nos fez, mas deixou um buraco, um vazio dentro da gente, né? Que este vazio a gente fala que você pode colocar carro aqui, você pode colocar casa, é um buraco gigante. Esse vazio tem exatamente o tamanho de Deus, né? Quando você encontra este amor de Deus, este vazio é preenchido, né? Do qual você precisa se alimentar deste amor todos os dias. E por isso que eu senti mesmo no meu coração de cantar esta canção, e eu queria que você se sentisse amado mesmo por Deus, né? E quem já leu aqui o Pequeno Príncipe, um livro, já leu ou não? Né? Legalzinho, né? Ele tem uma frase muito famosa. Como que é a frase? Uma das frases mais bacanas dele, né? Tu te tornas... Isso, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que você cativa, né? Então, aquilo que a gente faz, os atos que a gente comete, eu posso dizer até bom ou mal, ele tem um reflexo muito grande, né? Mas eu queria falar sobre as coisas boas hoje, que a gente pode fazer na vida da pessoa e que podem durar para sempre, né? Graças a Deus, o Márcio, a gente acolheu o Marcião e o gesto que a gente fez, né, Márcio? Creio que vai durar para sempre, né? Tá certo que apareceu algumas pessoas na vida dele, né, que... Nada, a Ju. Essa pessoa é a Ju, maravilhosa, né? Nem tudo é perfeito. Não é o Márcio, agora estou falando do Márcio agora. Nem tudo, né, Ju? Nem tudo é perfeito. Mas você se torna eternamente responsável por aquilo que você cativa, né? E essa semana, Deus, Ele falou muito ao meu coração sobre uma situação que eu passei assim, no estreito mesmo, né? O meu pai, gente, tudo que a gente fala aqui, a gente testemunha da vida da gente, particular, né? Pra gente, primeira coisa, para vocês verem que a gente é pó, que é igualzinho a vocês, se não for pior, né? E segundo que a gente tem certeza que não sai daqui de dentro, né? É segredo, né? E meu pai, esses dias, ele pescando, ele achou uma caixa de munição de arma de fogo, né? Com uma caixa de munição, de bala, que a gente fala, né? Ele achou assim, na beira assim, do córrego, assim, intacta, assim. O cara provavelmente estava caçando e perdeu, né? Com mais ou menos 3 tipos de munição, né? De arma de fogo. E meu pai, assim, ele é bem simplesinho, né? Ele conseguiu aposentar com aquela aposentadoria bem mirradinha, a gente ajuda ele a comprar remédio e tudo. E para o meu pai, qualquer dinheiro, né? Qualquer 50 é muito dinheiro, né? É muito, qualquer 30 reais, qualquer 20, eu não sei se ele é meio mão de vaca, mas qualquer 50 hoje em dia, né? Na verdade, a gente estava numa época que 50 reais na gravata não era nada, hoje está hoje é muita coisa, né? E aí eu peguei e falei, puxa vida, eu conheço um monte de gente até do bem, né? Eu vou tentar vender esse trem para ele, né? De uma hora para outra, da noite para o dia, eu virei traficante de arma. Eu virei traficão. Olha só, eu quero te dizer, meu irmão, para você ver a que ponto chega a gente que muitas vezes se descuida daquilo que Deus, Ele fez em nós, né? Só para te dizer que eu sou igualzinho a você. E eu conheço uma pessoa... E eu peguei e conversei com essa pessoa se interessou. Aí no meio do caminho, aí eu peguei aquele trem, né? E coloquei na moto, mas no meio do caminho, a ponto de ser preso, né? E 4 anos de cadeia, na verdade, Cassiano. E gente, olha a loucura que a gente vai fazendo uns negócios meio doidos assim, sem pensar. Mas no meio do caminho, eu senti algo que Deus falou no meu coração.
E eu voltei com aquele trem para trás, eu desisti, entreguei para meu pai. E eu vou, é porque eu tô meio duro que a gente está fazendo uma construção lá em casa, mas essa semana eu vou pegar um dinheirinho e eu vou dar um dinheirinho simbólico para ele. Falar assim, o cara deu isso, eu vou catar e vou jogar aquele trem no rio, né? Bem num lugar que ninguém vai achar. Eu vou jogar aquilo lá, eu estou determinado a fazer isso, né? Por quê, gente? Porque no meu coração, eu senti assim que aquilo lá poderia cair em mãos erradas, não é? Porque um colecionador de armas que tem porte, que era a pessoa que eu ia passar para ele, se o cara é colecionador, não precisa de munição então, né? Só para colecionar, para ficar olhando assim, né? Mas eu senti no meu coração que aquilo poderia cair em mãos erradas. E eu fiquei imaginando eu diante de Deus um dia, ele falando assim, sabe este jovem aqui, ó, que tinha toda uma vida pela frente? Ele chegou mais cedo aqui, né? Por causa daquele projeto que você vendeu. Gente, olha, imagina a consequência eterna que eu poderia causar. Não estou falando, eu não vou acabar, infelizmente, com o problema de armamento no mundo, né? Mas eu poderia semear algumas sementes que poderiam tirar a vida de um inocente, de uma mãe, né? De um pai. Olha, gente, eu estou te falando aqui porque eu sou pó, né? Querendo fazer o bem, eu muitas vezes iria fazer o mal, né? Gente, esse é o nosso problema. Muitas vezes a gente quer fazer o bem, né? E é melhor a gente fazer a vontade de Deus do que tentar fazer o bem, muitas vezes, entendeu? Porque você querendo fazer o bem, você nem se toca que você está fazendo o mal. E aí eu desisti de tudo aquilo. Sabe por quê, gente? Uma vez eu escutei uma história da Madre Teresa de Calcutá. E essa história me ajudou muito na hora que Deus tocou no meu coração. Eu lembrei daquilo que a Madre Teresa falou e eu quero contar para você, porque talvez mude também a sua vida do jeito que mudou a minha, né? Madre Teresa de Calcutá, não sei se você conhece, ela foi uma freira que ela não era indiana, mas ela foi para a Índia. E Madre Teresa de Calcutá, ela fez um trabalho extraordinário. Uma mulher, gente, de uma simplicidade, de um coração, que era algo impressionante. O Papa João Paulo II, ele foi um Papa que, quando ele foi conhecer Madre Teresa de Calcutá, né? Madre Teresa de Calcutá foi se ajoelhar diante dele, né? Ele levantou Madre Teresa e ele que se ajoelhou diante dela, né? Então eu fico imaginando, foi aquela briga entre os dois, né? Um querendo ajoelhar, não, eu que tenho que me ajoelhar, Madre, não, Papa, eu, e o Papa João Paulo II, tamanha era a grandeza da humildade e do amor que aquela mulher tinha, porque ela tinha um chamado de enxergar no rosto do pobre Cristo sofrido, né? E Madre Teresa de Calcutá, um dia, ela recebeu a visita de um bispo. Um bispo, na verdade, marcou com ela, né, ele queria um conselho da madre, né? E aí ele conseguiu uma audiência, só que a Madre Teresa tinha muita coisa para fazer, né? Então o bispo chegou e aí diz que ele chegou diante para conversar, ele chegou e começou a conversar com ela, tal, e começou a falar. Aí diz que ela falou duas coisas que eu quero que você escute bem, porque isso aqui é uma bênção e pode mesmo levar você a ter atitudes que vai mudar a sua vida. A Madre Teresa falou assim para esse bispo, né? Olha, ore 1 hora por dia e não faça nada que a tua consciência disser que é errado. Aí diz que a Madre Teresa se levantou, cumprimentou ele e foi embora. Ele ficou meio decepcionado que ele achou que ela ia falar e conversar com ele, nada. Gente, ela só falou essas duas coisas. Reze 1 hora por dia. Eu sei que para você, de repente, é difícil rezar 1 hora por dia, mas reze, né? E não faça nada que a tua consciência disser que é errado. Gente, a gente costuma dizer assim, né? A gente escuta muito isso, né? Segue aquilo que está no teu coração, não é verdade? Mas a palavra de Deus em Jeremias diz que o coração humano ele é enganoso. Entendeu? Nosso coração nos engana, né? E naquele momento a minha consciência disse que aquilo era errado. E graças a Deus eu voltei atrás, né? E não fiz. Eu queria que você pegasse um trecho comigo. Está lá em Gálatas, no capítulo 6. Gálatas está logo depois dos Atos dos Apóstolos. 1º e 2º Coríntios, aí vem Gálatas. Gálatas no capítulo 6, fica nas cartas, né? Depois dos Evangelhos, Atos, Gálatas.
Gálatas 6. Amém? Gálatas 6, versículo 7. Diz assim, presta atenção, olha. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não relaxarmos. Amém? Gente, a expressão da semeadura, você colhe aquilo que você planta, é uma das expressões mais perfeitas que se existe, né? Porque, gente, de fato, nesta vida, a gente colhe aquilo que a gente planta, né? E por isso que Paulo fala, não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo, se você não relaxar, você vai colher, né? Essa semana que se passou, semana que passou agora, eu passei pelo aquele sinaleiro lá da Unip, e lá na Unip tinha um senhorzinho pedindo ali, eu não sei quem já viu, um homem que fica com a bengalinha ali pedindo, né? E, gente, o cara está numa situação assim muito, de saúde muito feia mesmo, muito triste, né? Eu não vou dizer que ele vai morrer primeiro do que eu, porque o neto da minha avó foi falar isso, ele morreu primeiro com a minha avó, né? Mas ele está numa situação muito difícil de saúde, né? E eu passei por ele e vi ele pedindo, na volta eu parei e tirei R$2 e dei para ele. E eu perguntei se era para comprar o remédio que ele estava, né? E aí, com muito sacrifício, ele puxou o ar assim, ó. E ele conseguiu falar com muita dificuldade. Eu falei, meu Deus, o homem vai morrer aqui na minha frente. Calma, não precisa mais responder, não. E aí ele respondeu que era para comprar o remédio, que ele estava sem dipirona, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei a moto e vim até aqui a Gessé. Eu não sei porque tem pessoas que se orgulham de ajudar uma pessoa como aquela. Porque, gente, eu estou falando que eu não tenho orgulho não, eu tenho mais obrigação de fazer isso aí. Só quem sente dor sabe a maravilha que é um remédio. Eu peguei o remédio na Gessé, levei até ele. E ele me agradeceu e me abençoou. Depois, quando eu saí de lá, eu comecei a imaginar assim, gente, vamos pensar um pouquinho assim, eu acho muito difícil uma pessoa que formou uma família, que teve filhos, que criou filhos bem, não vou nem dizer filhos que esse pai levou para a igreja, eu acho muito difícil um pai que constitui uma família, que cria filhos, né, e que os filhos deixam uma pessoa naquela situação. Eu fico imaginando, gente, que talvez aquele homem ele não plantou. Pode ser que pessoas passem por um abandono daquele, pode acontecer, mas é mais difícil. Vamos imaginar que aquela pessoa não plantou, né? Eu conheço o Daniel ele mora no Alvorada ali, né? Ele falou assim para mim, Ricardo, quando eu comentei com ele, ele falou, Ricardo, eu tenho alguns amigos da época da cachaça, da bagunça, que os caras não constituiu família, ficou na bagunça, os caras envelheceu, hoje os caras estão vivendo praticamente daquele jeito, porque não semearam, não plantaram. Gente, o meu avô, ele não levou meu pai para a igreja. O meu avô não levou meu pai para a igreja, só que o meu avô deu amor para o meu pai. O meu avô ensinou, meu avô moldou o caráter do meu pai, a ponto do meu pai cuidar do meu avô até a morte, né? Então, ou seja, gente, a gente colhe aquilo que a gente planta, não é? E eu vou te falar uma coisa, meu irmão, plante o bem, entendeu? Tem um filósofo que ele fala assim que o que assusta ele não é a ousadia dos maus, mas é a covardia dos bons. Quando a gente passa a plantar o bem, a gente colhe, e a gente vê este bem na vida das pessoas também, e a gente retorna também, né? E como Paulo, ele fala aqui, né, no versículo 10, por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aos irmãos na fé. Amém? Quando a gente morava na roça, o meu pai ele plantava,
E a gente tinha uma raiva do meu pai, porque meu pai, a gente queria brincar e meu pai colocava a gente para ir trabalhar na roça, né? Com 8 anos, 9 anos de idade, aguentou pegar a enxada. Meu pai e minha mãe era meio doido assim. Minha mãe fala que ela, a partir do momento que a gente alcançava o fogão, ela parou de colocar comida para a gente. Minha mãe era assim, entendeu? Povo de fazenda, né? Porque tem um amigo nosso, que a mãe dele até hoje, o cara já é casado, ela pega, coloca comida no prato dele, coloca o bife, corta o bife para ele, entendeu? E dá tudo cortadinho. Minha mãe falou assim, com vocês nunca teve isso. Alcançou a altura do fogão, vocês já pegavam a comida já. E meu pai, ele era o único que na fazenda, o dono da fazenda, ele cedia a roça para quem quisesse. E meu pai era o único, gente, que pegava a roça para plantar, né? E a gente tinha uma raiva, olha, se eu pudesse jogar um veneno naquele trem para matar aquele arroz, aquele feijão. E meu pai fazia a gente plantar aquilo, a gente ia sábado, domingo, né? No meio de cobra. Uma vez meu pai meu pai uma vez pegou uma cobra na mão, a cobra não mordeu. Ele pegou um feixe de arroz, a cobra estava no meio do feixe de arroz, a cascavel, e não picou ele, né? E aí ele colocava a gente para trabalhar na roça e tal. Era muito difícil. O trabalho da roça é difícil. Só que a alegria que a gente tinha na colheita, a alegria que o meu pai tinha de não precisar comprar arroz e feijão, ninguém tirava dele. A ponto das pessoas chegar a ter até inveja dele na fazenda, né? Gente, o plantio, como Paulo disse, né? Plantar, gente, é difícil. Mas a colheita é uma bênção, gente. Plantar o bem, sabe? Plantar o bem. Madre Teresa de Calcutá, ela falava para a gente enxergar no rosto do irmão Cristo, né? Você olhar para um mendigo na rua e enxergar Cristo é fácil. Difícil é você enxergar Cristo naquela pessoa que está na tua casa, te dando trabalho, com saúde. Aí esse é o desafio. E eu tenho passado por esta prova esses dias, gente. Eu trabalho em alguns lugares, eu visito muita oficina, e lá de vez em quando a gente lidar com algumas pessoas difíceis, né? Eu lido com algumas pessoas difíceis, né? Pessoas teimosas, pessoas que usam produto errado, e aí você vai falar, o cara discute com você e etc. E quando o cara começa a falar e xingar, gente, eu sou xingado. Você pensa que não, mas eu falo que a minha igreja, o meu grupo de oração, eu vivo quando eu saio daqui, né? Eu olho assim para a pessoa e eu falo assim, eu preciso ver Jesus no rosto desse abençoado, né? Porque senão eu vou ver outra coisa. Eu olho assim para a pessoa e falo assim, eu olho para o rosto dela e falo assim, Jesus está bravo, rapaz, né? Por que Jesus está bravo, né? E, gente, não é que tem sido uma bênção para o meu coração? Gente, tem sido. Eu olho e falo assim, poxa, Jesus está triste, né? Aquela pessoa ali, né? Aquela pessoa tá... Pô, Jesus está triste, cara, né? Pô, Jesus, o que Jesus está bravo hoje? Eu começo a olhar e desse jeito. Meu irmão, faz a experiência. Quando você estiver discutindo, você olha e fala assim, nossa, Jesus está sem paciência hoje, né? Deixa, coitado de Jesus, né? Coitado, né? Tem que ser assim. Gente, se Madre Teresa conseguir, a gente também consegue. Eu quero que você pegue, para a gente orar, o Salmo 125, que ele é bem conhecido. Salmo 125, pega aí. Amém? Salmo 125. Alguns é Salmo 126, tá? Algumas versões. Ele começa assim, quando o Senhor conduziu os cativos, né? No versículo 5, diz assim, os que semeiam entre lágrimas, recolherão com alegria. Na ida caminham chorando, os que levam a semente a aspergir. Na volta virão com alegria, quando trouxerem os seus feixes. Amém? A minha cunhada, ela concluiu a faculdade, e com muito sacrifício, noites sem dormir, hoje ela tem a alegria de recolher aquele salário com alegria, né? Quem já fez faculdade sabe a dificuldade, mas depois a alegria. Quem trabalha sabe a dificuldade, mas depois a alegria de colher. E, gente, espiritualmente não é diferente, né? Eu queria que você, neste momento agora, colocasse o teu coração naquilo que você ainda não plantou, não é? Eu quero que você, neste momento agora,
possa fechar os teus olhos. Eu quero que você agora, sem medo, possa retomar os teus sonhos e voltar a plantar aquilo que você deixou de semear. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, algumas sementes, elas germinam um pouco mais depressa do que as outras, né? Eu me lembro que quando a gente plantava, um ano a gente plantava arroz, outro ano a gente plantava feijão. E quando a gente plantava o feijão, nascia algumas mudas de arroz. Porque aquela semente ficou adormecida, demorou o seu tempo, né? Talvez aquilo que você plantou ainda parece que está demorando para germinar, para nascer. Oh, Senhor, que o Senhor possa regar esta semente pelo Teu Espírito Santo, para que esta pessoa não desista, Senhor. Pela oração, Senhor, nós queremos acelerar este processo de nascimento, de graça. Esta pessoa que há muitos anos ora, Senhor, por essa semente da conversão do marido, da conversão do filho, Senhor, envolvido por drogas. Senhor, há tanto tempo essa pessoa rega essa semente, Senhor, da libertação dos vícios. Senhor, a Tua palavra diz que a colheita, na verdade, no plantio a gente vai chorando, Deus. Mas a alegria não se compara, Senhor, quando a gente voltar com os feixes. Nesta noite, Senhor, baseados na Tua palavra, Senhor. Na Tua palavra, Senhor, que nos ensina a fazer o bem sem se cansar. Na Tua palavra, Deus, que nos alerta dizendo que aquilo que o homem semeia, ele vai colher, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Senhor, nós queremos ouvir esta palavra, Senhor. E se nós temos semeado, Senhor, o mal, perdoa, Senhor. Tu és capaz de, diante do mal que nós fizemos, parar até, Senhor, as consequências deste mal, Senhor. Meu irmão, se você plantou o mal um dia, o Senhor é capaz de perdoar o teu pecado e cessar até as consequências. Este é o nosso Deus. Davi, no Salmo 50, ele declara que ele confessou o seu pecado e não mais dissimulou a sua culpa. Pai amado, Pai querido, assim como eu colhi a amizade do meu pai, Senhor, que eu plantei aquele amor no coração do meu pai, sem o meu pai me ensinar o que era amar, o que era beijar, eu perdoei o meu pai, Senhor, hoje nós somos amigos. Que esses filhos, Deus, que não têm esta intimidade com o pai, Senhor, não espere para beijar quando estiver frios num caixão, mas que possam, Deus Todo-Poderoso, com sacrifício, plantar a semente do perdão deste pai que abandonou, e que possam ainda nesta vida colher este fruto de amizade e de amor. Nós queremos plantar, Senhor, ensina-nos. Louvai ao Senhor Deus, louvai ao Senhor Deus, porque o amor de Deus dura para sempre. Louvai ao Senhor Deus, louvai ao Senhor Deus, porque o amor de Deus dura para sempre, dura para sempre. Ele me dará a vitória, Ele me dará a vitória. Ele me dará a vitória sobre o mal, sobre o mal, meu irmão. Triunfarei, triunfarei, triunfarei.
Senhor Deus. Louvai ao Senhor Deus. Porque o amor de Deus, porque o amor de Deus dura para sempre. Se vem semeando, se vem semeando entre lágrimas. Fica de pé e canta. Se vem semeando entre lágrimas, com alegria, com alegria, colherás e cantarás, colherás e cantarás, colherás e cantarás. Se vem semeando entre lágrimas, meu irmão, se vem semeando entre lágrimas, se vem semeando entre lágrimas, com alegria, com alegria, colherás e cantarás, colherás e cantarás.